Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um treinamento Bridgelog. No treinamento de hoje nós vamos falar sobre sinistros. Pois é, envolvendo um sinistro de trânsito pode ser uma experiência estressante e confusa. E para te ajudar a lidar com esse momento, com essa situação, nós preparamos alguns passos que devem ser observados quando você se envolver no sinistro. Segurança em primeiro lugar. Avalie a situação. Primeiramente, verifique se você, outras pessoas ou terceiros estão feridos. Se de repente alguém estiver machucado e precisando socorrer você por condição, ligue 192 ou 193 e acione a emergência. Segundo, sinalize o lugar. Ligue pisca-alerta, coloque cone, faixas, sinalize com galho se for o caso. Se tiver alguém que puder dar suporte com o celular, que fique mais atrás num ponto de segurança sinalizando com o pisca-alerta. Ok? E terceira situação, ainda falando sobre segurança, após as primeiras recolhimentos de informação, mova o veículo até um local seguro e com segurança. E detalhe importante antes de movimentar o veículo. Nós precisamos que siga alguns procedimentos. Já verificou se está tudo ok, não está ferido, não existe terceiros machucados. Hoje, graças a Deus, a grande ocorrência que existe na Bridge são mais de pequenos esbarrões. Então, existem alguns procedimentos internos que precisam ser seguidos. Primeiro, entre em contato com o departamento de frotas ou o departamento de logística e comunique imediatamente o sinistro. Segundo, faça um registro da ocorrência, explicando a dinâmica do acidente, de onde que veio, para onde que vai, o que aconteceu, o local de acesso, eu saí de onde e estava indo para onde, o terceiro vinha de onde e estava seguindo para onde, se teve mais alguns envolvidos, se tinha algumas placas no lugar sinalizando preferências de acesso, áreas de circulação. Isso vai ajudar no futuro a evitar qualquer tipo de problema jurídico ou processual junto à companhia, junto ao próprio envolvido no sinistro. Então, nos documentar com informações sobre o sinistro, sobre as ocorrências, é de extrema importância. Então, aconteceu algo, não tem feridos envolvidos, é um simples esbarrão, já desce com o telefone ligado imediatamente à câmera. Importante nesse momento, telefone, pessoal, tem que ser na horizontal, não é com o telefone em pé. Então, antes de ligar a câmera, coloca o telefone na forma horizontal, ou seja, ele deitado de lado, aí sim comece a iniciar a filmagem. Eu vou colocar um vídeo aqui agora para vocês verem um excelente exemplo que ocorreu aqui na Bridge de um problema de sinistro. Essa ocorrência, só para vocês entenderem, mais ou menos um ano depois, os terceiros entraram em contato de forma, através dos seus advogados, informando que a Bridge causou o acidente. Então, esse vídeo, esses registros foram fundamentais para esclarecimento dos fatos. Então, se envolver no sinistro, já desça do caminhão logo com o celular na mão e preparado, ok? Lembra, telefone na horizontal, isso é muito importante para os nossos registros. Observe o vídeo. Se observar, olha que ele já começa filmando, ele busca lá atrás de onde que o caminhão veio e de onde que o veículo saiu, ele apresenta o alinhamento do caminhão mediante a via, observe que o telefone dele está na horizontal, ele vai até o local do sinistro. Aqui deu para perceber claramente que o veículo tentou fazer uma ultrapassagem forçada. Esse veículo terceiro já estava estacionado no local. Então ele levantou todos esses detalhes, fotografou e registrou bem a placa, registrou bem o fluxo de trânsito. Ali logo à esquerda foi o ponto que o veículo saiu da via marginal e estava entrando na avenida principal. Esse foi um sinistro que ocorreu na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. Perceberam, pessoal? Como toda a diferença no registro vai facilitar a nossa vida no futuro, caso a gente tenha algum problema? Então, é imprescindível o registro. Não só foi feito o vídeo, mas também várias fotos de vários ângulos, como vocês vão poder observar agora. Ok? Fica aí um exemplo de um fato
que aconteceu aqui na nossa empresa e que, graças ao colaborador que conseguiu seguir o procedimento à risca, nós não tivemos maiores transtornos com esse sinistro, no exemplo. Bacana? Segundo aspecto, né, testemunha. Teve alguma testemunha? Teve alguém envolvido no sinistro? Alguém que estava num bar, alguém que estava numa loja ou algum local próximo e que testemunhou o fato ocorrido? Vai com muita gentileza, pergunta a pessoa se pode fornecer algumas informações. E se precisar no futuro de alguma testemunho sobre o que ela viu do fato, a gente tem como recorrer, tem como tratar, né? E isso vai elucidar melhor os fatos. Bacana? Acionou a polícia foi até o local, se for o caso, porque nem todos os casos a polícia vai fazer um registro do boletim de ocorrência. Quando for para preencher e fazer o boletim de ocorrência, é imprescindível que entre em contato com a empresa, que entre em contato conosco para poder definir o que vai ser registrado no boletim de ocorrência. Porque dependendo da forma que você colocar lá, não tem volta. E muitas das vezes, da forma que coloca, pode caracterizar culpa, né? Caso não tenha sido, é claro, porque se for culpa da BRID, se foi culpa na condução do nosso motorista, obviamente a BRID vai arcar com os custos e vai ser feito, né, o ressarcimento do terceiro. Mas, infelizmente, pessoal, a gente não pode confiar em todo mundo. Então, fazer um registro verdadeiro, né, no boletim de ocorrência é fundamental. Então, antes de passar para o policial como é que foi a dinâmica do acidente, entre em contato com a gente, tira todas as dúvidas sobre o que aconteceu e nós vamos ajudar a fazer esse boletim de ocorrência para que as coisas fiquem bem claras, bem transparentes, se no futuro a gente tiver algum problema ou algum questionamento jurídico sobre o que aconteceu. Caso alguém da reguladora chegue até o local do sinistro, não negociem e não tratem diretamente com o responsável da reguladora. Isso faz parte da administração da BRID. Nós vamos entrar em contato, nós vamos tratar, nós vamos negociar, então não se comprometa com nada, ok? Entre em contato com a gente para poder entender. Olha, o pessoal da reguladora está aqui, o que eu faço? Nós vamos passar as devidas orientações para saber o que fazer, quando fazer e como fazer, ok? Outras observações importantes. Não assumir a culpa do sinistro. Por quê? Quem define quem que é a culpa, quem avalia os fatos e toma a decisão é a polícia. As autoridades de trânsito quem vão avaliar as circunstâncias do acidente e vão tomar a decisão. É claro que existem coisas óbvias, mas mesmo assim, por prevenção, não assuma a responsabilidade do sinistro. Informe ao terceiro que você vai acionar a companhia tem seguro do veículo, né? E se caso for constatada a culpabilidade da ocorrência, a empresa vai tomar as devidas ações. E guarde todos os documentos que são importantes para aquele momento, né? Como fotos, a localização, né, do sinistro, registro, tudo que possa corroborar, tudo que possa cooperar para que no futuro, se houver algum problema, esclareça todas as dúvidas, se caso tenha algum problema, ok? Esse passo a passo é muito importante que seja seguido. Bacana? E outras observações não menos importantes. Pessoal, em caso de sinistro com carga da BRID, por exemplo, uma peça que chiou em cima do equipamento, um bag que de repente virou um pouco de lado, uma peça de terceiro ou transporte de cimento que parte dele se perdeu ou aconteceu qualquer tipo de sinistro, pessoal, no momento do sinistro, entre em contato imediatamente com a BRID. Não pode tomar nenhuma ação de conta própria ou de cabeça, tá claro? Isso é extremamente importante, ok? Identificou que teve alguma avaria na carga, movimentou, por mais pequena que ela seja, tem que entrar em contato com o departamento de logística para que se avalie e se tome a devida ação, para depois sair do local que houve o sinistro. Identificou o problema, para na hora, faz os devidos registros, faz o comunicado com o departamento de logística e não tome ações de própria cabeça. Porque muitas das vezes, por mais simples que ela seja, a gente não tem e não consegue mensurar o tamanho da consequência e tudo que envolve ao redor de um sinistro. Porque, a depender do transporte que você está fazendo ou da peça que está carregando, podem existir avarias, defeitos, quebras que não são visíveis, que não estão diante dos olhos da gente, né? Que a gente não consegue perceber naquele momento. E muitas das vezes, por aquele olhar simplista da situação, a gente segue viagem e quando vai ver no ato do descarregamento, no momento do descarregamento, é que vai se identificar. Só que aí já é tarde demais, o tempo já passou. A hora de se avaliar é no momento do sinistro, ou seja, pegar no quente. Então, aconteceu o sinistro,
entende, faz as devidas ligações para continuar a viagem. Essa regra é uma regra de ouro, tá? Não deixe que problemas ocorram, né, sem o conhecimento da companhia. Não assuma um risco que não é seu. Infelizmente, pessoal, nós estamos no trânsito, problemas acontecem, acidentes acontecem. Só não acontece acidente de trânsito quem não está no trânsito. Então, se acontecer um sinistro com uma carga chiou, uma carga tombou de lado, né, aconteceu pequenos problemas, é importante que avise a companhia. Regra de ouro, ok? Então tá aí, esse é o treinamento de hoje. Eu espero que com ele vocês consigam saber o que fazer num caso de sinistro, tá bom? E é importante que sigam esse passo a passo. Bacana? Então tudo bem? É isso que eu recapitulei passar e a Bridgelog, ela conta com você.